Em janeiro deste ano, a Suíça anunciou que, a pedido do Zelensky, presidente da Ucrânia, receberia líderes de várias partes do mundo para uma discussão a respeito da guerra na Ucrânia. E disse, inclusive, que a cúpula, para de fato fazer sentido, deveria contar com líderes disso que eles chamam aí de sul global, né? Essa expressão que tem sido utilizada aí. E o Lula foi convidado. O Brasil recebeu o convite, esperou para ver do que se tratava, e aí recebeu a informação: a Rússia não será convidada. Como se trata de uma reunião de cúpula, é o que se pretende, podemos dizer que Vladimir Putin não foi convidado. E aí a resposta do Brasil foi a única possível, né? Olha, vocês querem discutir uma crise, uma guerra, em que um dos lados da crise não terá representante? Um dos lados da guerra não terá representante? Isso não faz sentido. E, portanto, o Brasil não participará. É bom lembrar que não faz sentido se o objetivo fosse verdadeiro, se de fato o objetivo fosse encontrar uma maneira de parar a guerra, de estabelecer pelo menos um armistício, um cessar-fogo por tempo indeterminado, e aí esperar momentos adequados para negociações. Mas o objetivo não é esse. E eu estou vendo aqui uma declaração do presidente búlgaro, Rumen Radov, que traz uma definição do que de fato querem nessa reunião. Ele faz uma crítica muito interessante e mostra o que querem nessa reunião. Ele diz: é inaceitável que a continuação da guerra e uma vitória impossível sobre a Rússia sejam apresentadas como a única saída possível para a situação. A continuação da guerra e o que ele, Rumen Radov, chama de vitória impossível sobre a Rússia. E ele está dizendo que esse vai ser o mote desse encontro na Suíça. E aí ele diz: todo o derramamento de sangue começa com apelos militaristas que não deveriam existir na Europa. Qualquer tentativa de transferir as paixões da guerra para aqui, para a Europa, não levará a nada de bom. Os defensores de tais ações devem ser responsabilizados. E ele diz: se esta guerra não for interrompida, a Ucrânia será destruída demograficamente. Também sua infraestrutura, indústria e produção serão completamente destruídas. Isso terá consequências extremamente graves, não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa. É o que diz o presidente da Bulgária. E o Rumen Radov está corretíssimo, porque ele enxerga qual é a ideia por trás da realização dessa cúpula na Suíça. Quem teve a ideia da cúpula? A Suíça diz que foi o Zelensky. Não, não foi o Zelensky. O Zelensky, infelizmente, não tem mais autonomia há muito tempo. Está muito preocupado porque recentemente oficiais ucranianos foram detidos porque tinham um plano para assassinar
o presidente da Ucrânia. Oficiais ucranianos. Não eram soldados desesperados com as condições da guerra. Gente que está lá no front. Não é um grupo de oposição. Não, oficiais. Eles estavam elaborando um plano para matar o Zelensky. Então o Zelensky perde o chão internamente e sabe que agora ele entrou num caminho sem volta. Ele precisa do dinheiro e das armas do Ocidente. E só terá o dinheiro e as armas se cumprir as ordens dos Estados Unidos. Essa cúpula nasceu, foi concebida, idealizada nos Estados Unidos. E a Suíça? A Suíça que também perdeu a sua aura de neutralidade, que na verdade nunca foi real, né? E ao mesmo tempo precisou rever a base da sua estrutura financeira, porque virou um grande lavatório de dinheiro sujo, de dinheiro oriundo de crime, de corrupção, de roubo. A Suíça constrangida, é obrigada a admitir que está realizando a tarefa de convidar para um encontro que deve discutir o fim da guerra na Ucrânia. Que bom, né? Muito bom. Você olha isso e fala, maravilhoso. Temos aí a possibilidade de acabar com essa guerra. Mas imediatamente diz: a Rússia não será convidada. Em janeiro. Isso não foi dito. Não houve esse anúncio em janeiro. Nenhuma palavra a respeito. E, no entanto, de repente, vem a transmissão da ordem. A Suíça comunica que, claro, chegou a ordem dos Estados Unidos. Não deve haver participação de representante da Rússia. O que significa não apenas, não pode chamar o Putin, até porque existe aquela ordem do Tribunal Penal Internacional contra o Putin. Tribunal Penal Internacional do qual os Estados Unidos não fazem parte. Mas poderia ser o Lavrov. O Lavrov, pelos anos de janela, pelo tempo como chanceler da Rússia, obviamente teria autoridade para falar em nome da Rússia. E, no entanto, não houve convites também para o Lavrov. E aí veio o convite para o Brasil, o Cassis fez o convite, o chanceler, para esse encontro nos dias 15 e 16 de junho, e o Brasil disse não, porque entendeu que era uma armadilha elaborada, planejada, preparada pelos Estados Unidos, para, de repente, unir grande parte dos líderes do mundo em torno do seguinte tema: haverá paz se a Rússia retirar suas tropas, se a Ucrânia tiver totais e plenos poderes sobre a Crimeia e sobre o leste inteiro da Ucrânia, o Donbass. E isso seria simplesmente uma admissão de derrota da Rússia.
E é claro que isso não vai acontecer. Os Estados Unidos sabem que a Rússia irá rir dessa proposta. Irá receber com desdém essa proposta. Sabe disso. Portanto, a ideia nem é levar a sério a proposta da Ucrânia. Porque a ideia é reunir todo mundo para debater a proposta da Ucrânia, mas sem a Rússia. E o Biden sabe, o Blinken sabe, o Zelensky sabe. Todos sabem que a Rússia receberá com desdém essa proposta. Então, para que a cúpula? Para, de novo, tentar produzir uma espécie de união global a favor da posição da Ucrânia, que é a posição dos Estados Unidos, e, portanto, o isolamento definitivo da Rússia. Essa ideia já foi rechaçada pelo Brasil, inclusive em episódios menores, de importância menor. Por exemplo, quando a Alemanha pressionou o Brasil para fornecer munição para armas que ela, a Alemanha, estava enviando para a Ucrânia. Eles precisam da munição brasileira? Não. Por que então queriam a munição brasileira? Para envolver o Brasil. Para dizer o Brasil faz parte da nossa aliança. A China foi convidada. Ainda não respondeu. E falta pouco tempo. A África do Sul disse não. Ramaphosa, presidente da África do Sul, em fim de mandato. Aliás, espero que na semana que vem a gente fale sobre uma das mais importantes eleições marcadas para este ano, a eleição na África do Sul. Com impacto imenso sobre o que está acontecendo hoje na África, a divisão da África entre dirigentes corruptos que são marionetes de potências estrangeiras e dirigentes revolucionários. Veremos o que acontecerá na África do Sul. E a África do Sul disse não. Olha que o Ramaphosa está longe, mas muito longe, de ser alguém com posições claras e menos ainda radicais a respeito de política internacional. Está longe. Mas ele falou, não vou participar disso. Isso é uma armadilha tosca. E o governo da Índia, do Modi, falou, nós estamos no meio de uma eleição, porque a eleição na Índia dura um mês, né? Até todo mundo votar, centenas de milhões de eleitores, de uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, centenas de milhões de eleitores. Então, você tem diversos finais de semana dedicados à votação em várias partes da Índia. Ele é favorito, inclusive, provavelmente permanecerá na condição de primeiro-ministro, na chefia de governo, e até usou essa situação para dizer, não posso lidar com essas coisas agora. É óbvio que se alguém enxerga ali a possibilidade de um acordo de paz, todos iriam participar. Modi, Ramaphosa, Lula, Xi Jinping. Até porque é um momento histórico. E a conclusão prevista seria aquela que todo mundo queria estar à mesa, onde seria, ou na qual, ou sobre a qual seria colocado o documento que diria armistício, cessar fogo. Aí a assinatura do representante da Rússia, a assinatura do representante da Ucrânia. Todo mundo sabe que isso não vai acontecer, até porque não haverá representante da Rússia. E lá estará apenas
sobre a mesa a proposta da Ucrânia, que todo mundo sabe é inaceitável para a Rússia. Com seus gestos pesados, ruidosos, descuidados, prepotentes, os Estados Unidos prepararam uma armadilha tosca, que imediatamente é reconhecida como armadilha, como cilada, mas tão tosca que quem não quer cair, não vai cair, porque todo mundo sabe do que se trata. E é claro que não acontecerá em Lucerna, na Suíça, nada parecido com Brest-Litovsk. A cúpula do final de 17, início de 18. Mas era isso que os Estados Unidos imaginavam. Condições de humilhação, imposição de humilhações, exigências humilhantes. Só que em 17 você tinha o acordo Rússia, Império Britânico e França. República Francesa, era a terceira República Francesa na época. Império Britânico e Império Russo. A Entente. Do outro lado, Alemanha, Império, o que havia ainda do Império da Áustria-Hungria, Turquia, a Itália ali, meio à margem, né? Desprezada até pelos aliados, a Bulgária, lembrando que no caso da Turquia era o Império Otomano ainda. E de repente cai o czar, vem a Revolução Burguesa, que era uma sequência de desastres, e a Revolução Bolchevique. Soldados famintos no front, famintos. A indústria arrasada, porque foi toda ela direcionada para a produção de armas e munições. Os campos mergulhados na fome. Mães que faziam sopas nas cidades, esperando, aguardando a volta do filho, mas com pouca esperança de que ele voltasse da frente de guerra. E aí ocorre uma revolução. O Lenin, o Trotsky olham aquilo e dizem: nós não podemos fazer a revolução com soldados, camponeses e operários e depois vamos dizer aos soldados: voltem agora para o campo de batalha. Operários, voltem a produzir armas. Camponeses, sigam para a guerra. As mulheres produzirão. Campos de fome, né? Por isso havia aquele tripé: pão, terra e paz. A paz era essencial. Parar a guerra. E como França e Império Britânico se negaram a um acordo de paz com a Alemanha, a Rússia procurou fazê-lo solitariamente e foi profundamente humilhada pela Alemanha. Havia 3 vertentes no Comitê Central. Bukharin, que falava: vamos fazer uma guerra revolucionária. Posição lunática, né? Posição do cara que estava lá no palácio e não tinha ideia do que estava acontecendo na frente de batalha. A posição do Lenin: paz. E a posição do Trotsky: vamos dizer não à proposta alemã, mas só vamos assinar a paz, que precisamos urgentemente, se os alemães invadirem o nosso território.
O Lenin topou. Chegaram a ser voto vencido, mas depois a realidade impôs isso, acabaram, com o apoio dos sovietes, acabaram impondo essa situação. Disseram não, e aconteceu o que eles tinham receio que ocorresse. A Alemanha invadiu. E aí um acordo secreto. A Alemanha e suas duas inimigas, Inglaterra e França. Qual o acordo secreto? Deixemos um pouquinho de lado o nosso conflito e arrasemos essa revolução. França, Inglaterra, Alemanha, os poderes desses países disseram: a guerra colonial perdeu importância diante dessa revolução. Essa revolução é a nossa grande inimiga. É preciso destruí-la. Então, com a anuência de França e Império Britânico, a Alemanha foi. E aí houve acordo humilhante, que levou a Rússia a perder grande parte do seu território ocidental. Mas aí houve uma revolução na Alemanha que desfez o acordo. E a dureza da Alemanha nos termos, ela que perdeu a guerra, ela perde a Primeira Guerra, e aí há a revolução. Uma revolução que foi traída, né, pela social-democracia alemã. Traiu os operários, traiu os camponeses. Matou Rosa Luxemburgo, matou Liebknecht. E foi tão incompetente, corrupta, que abriu caminho para o mais canalha dos regimes dos tempos modernos, o nazismo. Pavimentou o caminho até que, depois de manifestações e prisões, etc., Hitler chegasse ao poder em 1933. Mas a revolução, pelo menos, acabou com os termos daquele acordo. Porém, os aliados usaram os termos da Alemanha, cinicamente, porque eles participaram disso, eles queriam destruir a revolução, para impor à Alemanha a paz de Versalhes, também humilhante, e também empurrando a Alemanha para um caos socioeconômico, o que também destruiu a República de Weimar e abriu caminho para o nazismo. Essa é a ideia do Departamento de Estado, do Biden, de seus conselheiros intelectuais e militares. Vamos impor aqui termos humilhantes. Só que desta vez, o outro lado pode simplesmente sorrir e dizer: rasguem esse papel. Não deixem esse papel para a história. Será uma vergonha. Uma proposta que será recebida com desdém. Mas isso é apenas a distração, essa é apenas a parte divertida que o Biden deve, junto com o Blinken e seus militares, eles devem rir de felicidade. Olha só os termos que nós vamos apresentar à Rússia. Mas sabem que ela dirá não. A parte prática é forçar a construção de uma união global contra a Rússia. E não por causa da Ucrânia, não por causa da vítima dessa guerra, que é o povo da Ucrânia. A Ucrânia está destruída. A infraestrutura ucraniana está dizimada. Há muito não se sabe o número de mortes. O que o governo ucraniano diz, já ninguém leva a sério. E, no entanto, não querem saber da situação do povo da Ucrânia. A ideia é, finalmente, repartir aquele país gigantesco. Rico em minério, rico em ouro, rico em petróleo, como a Rússia. É dividir o maior país do mundo em termos territoriais. E é arrancar do poder aqueles que hoje representam resistência ao capitalismo financeiro imperial. E depois, então, partir para a China. Nada disso é exequível. Agora, é realizável.
Mas a ideia é construir à força um consenso. Só que a armadilha é tão tosca, tão primária, tão risível. O documento que sairá dessa cúpula já é descartado a priori como algo sério, realizável, que Brasil, África do Sul, Índia e talvez a China não se manifestou ainda, digam não e façam desse encontro mais uma convenção do G7, mais uma convenção dos Estados Unidos e de seus estados vassalos, meu caro Ronald Mendes.